No Rumo Certo de hoje, vamos falar sobre as tendências e oportunidades do segmento hoteleiro. Quais os modelos de negócios, as soluções testadas e validadas como referência de uma das maiores ou grandes redes de hotéis do mundo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda também a nossa especialista e convidada de hoje, Maria Carolina Pinheiro, fala para a gente lá de São Paulo, e ela é vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Wyndham Hotels e Resorts para a América Latina. É isso, Maria Carolina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho aí das tendências e da história da hotelaria. Um prazer. Ótimo, prazer todo nosso. Muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente, por compartilhar conhecimento. E só lembrando, essa edição de hoje é a edição especial, de quase 1 hora de conversa, pelo menos 51 minutos, onde a gente vai trazer desse assunto que vai instigar muito nossos empreendedores de todos os níveis de negócios. Antes de começar na conversa propriamente, queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, Maria Carolina, e do trabalho que você desenvolve na Wyndham. Também conte pra gente, para quem ainda não conhece, o que é a Wyndham Hotels e Resorts. Perfeitamente, vamos lá. A Wyndham Hotels and Resorts é uma empresa americana, capital aberta nos Estados Unidos, e há exatamente 6 anos atrás ela começou a fazer realmente essa expansão muito forte internacional. E uma das regiões escolhidas para fazer essa expansão internacional foi a América Latina e Caribe. E nessa oportunidade eu fui convidada para liderar essa expansão pela região da América Latina, que na verdade é buscar novos hotéis para a rede. A rede hoje, o Wyndham tem 24 marcas em seu portfólio, desde marcas econômicas até marcas de luxo. E o slogan da companhia é We Make Travel Possible for All. Então, o nosso objetivo é realmente que todos possam realizar viagens. Não importa se é de uma maneira um hotel econômico, um hotel mid-scale, um hotel resort, um hotel a trabalho ou lazer. Nosso objetivo é que todos possam realizar suas viagens. Quais são os critérios, então, na captação de novos empreendimentos, de novos hotéis? Como funciona aqui no Brasil? Especificamente no Brasil, a nossa equipe busca projetos que já estão em operação e que desejam ter uma marca internacional para atrair realmente esse público internacional. Então, a gente faz muito processo de conversão de hotel que tem uma marca independente e ele deseja ter uma marca internacional, gerar esse maior fluxo de hóspedes. E também fazemos processos de nova construção, no qual a gente acompanha o desenvolvedor, o empreendedor, desde o início da sua ideia, do seu desejo de ter realmente um empreendimento hoteleiro. Então, desde o começo a gente acompanha. Então, a gente pode trabalhar num processo desde o início, que é uma nova construção, ou desde uma conversão. Ótimo. Então, tem muito aí de experiência, de expertise para explorarmos hoje aqui, trazer como referência também para outros negócios. Agora, eu queria conhecer um pouquinho mais também da sua trajetória. Você sempre foi do setor hoteleiro? Como é que é a sua trajetória? Então, é interessante, né? Porque eu sou engenheira civil. Meu sonho era trabalhar em obras, cheguei a trabalhar em construção civil e depois fui um pouco para a área financeira. E aí eu entrei num programa de trainee de uma empresa hoteleira aqui no Brasil. E aí desse programa de trainee que eu acabei entrando nessa empresa, minha carreira foi toda voltada para essa questão de negociação, por essa busca de novos negócios, que é essa área de desenvolvimento. Na época, a gente começa a fazer um pouco de expansão hotelaria Brasil, então a gente conhece bastante desse mercado. E aí hoje eu assumi a posição da América Latina. Então a gente faz da expansão dos países de México para baixo. Ótimo, ótimo, Maria Carolina. Agora, qual é o cenário que a gente tem hoje, para além do desenvolvimento dos negócios, né? Eu digo da captação, talvez, de novos negócios, mas eu digo enquanto desenvolvimento deste setor mesmo, né? O Ministério do Turismo divulga dados recentes de uma retomada pós-pandemia, né? Um número maior de viagens dentro do país e também de estrangeiros no país. Que cenário, na sua avaliação, a gente está vivendo que chegam até os hotéis, né? Quando a gente fala de turismo, não são só os hotéis, não são só também as grandes companhias aéreas, mas enfim, toda uma cadeia. Mas para os hotéis, o quanto tem contribuído ou qual é o movimento que tem acontecido com essa retomada do movimento do turismo? Isso, a grande retomada para a gente
E existia até uma preocupação muito grande que a gente falava, as pessoas ficaram muito isoladas durante a pandemia, foi um processo muito específico nas casas, então as pessoas agora têm esse boom de viagens de lazer por causa da pandemia. E, na verdade, esse boom de viagem que aconteceu, ele permaneceu. E alguns dos fatores que a gente percebe claramente que acontece, por que acontece isso, foi as empresas permitiram muito mais que as pessoas trabalhassem do seu ponto onde você estivesse, então de casa ou até de um hotel que você pode se deslocar com a sua família, ir para esse hotel e trabalhar. Então essa flexibilidade que as empresas ofereceram para os colaboradores ajudou bastante, contribuiu bastante. A preocupação das famílias quererem realmente curtir com os familiares, com seus amigos, foi importante também, porque isso possibilita muito mais viagens a lazer, né? Então, esse boom que tinha esse cenário dessa incerteza, será que é só momentâneo? Nós percebemos que não. Ele veio para ficar realmente. Então, as pessoas estão cada vez viajando mais a lazer, buscando mais viagens. E o interessante também que a gente percebeu nessas viagens é a permanência, a duração. Elas estão sendo maiores. Então, na área de lazer, a gente pode dizer que nós estamos já a retomada já aconteceu e o momento é bastante positivo para esse cenário do mercado de resorts, de lazer. A questão foi um pouquinho a retomada mais dos hotéis corporativos. Existia uma grande dúvida se esse mercado corporativo ele ia ficar, as pessoas não iam mais viajar a trabalho, as empresas não iam permitir mais viagem a trabalho, as pessoas preferiam até, por exemplo, fazer reuniões online. Isso foi lentamente alterando nesse processo e a gente percebe que hoje já não. A gente volta ao caminho anterior. As empresas estão deixando sim seus funcionários viajarem e também a questão de as reuniões presenciais, os eventos que são muito importantes para esse mercado corporativo, também já voltaram com força total. Ótimo. E em estrutura, nós temos o suficiente para atender essa retomada ou essa demanda que a gente tem de mais movimento? Qual é a nossa estrutura hoteleira em vários setores aí do turismo que absorvem essa demanda? Eu acho que assim, o Brasil ainda é um país de muitas oportunidades. Sebastião, nós temos muitas oportunidades. Então, assim, nós temos ainda possíveis crescimentos em vários mercados. Não só no mercado corporativo, cidades secundárias, terciárias, que são aqueles hotéis voltados para o viajante que vai a trabalho na cidade, mas tem ainda, o Brasil tem uma costa gigantesca para novos hotéis, tem destinos mesmo no interior, de montanha, que também são muito favoráveis a realizar tudo isso. Então, acho que assim, Brasil é um cenário ainda de muitas oportunidades. Por isso que uma empresa como a Wyndham aposta no mercado, estamos com um escritório, funcionários trabalhando realmente para que aconteça esse crescimento. Nós apoiamos isso e acreditamos realmente nisso. Mas esse potencial vai além da demanda, né? Há um potencial de políticas públicas talvez favoráveis. Qual é o movimento que tem feito a Wyndham, por exemplo, acreditar cada vez mais no investimento na América Latina e no Brasil? Aí a gente tem sempre as questões relacionadas à hotelaria. A questão dos voos, das passagens aéreas, isso interfere demais para a gente. Então, tornar essas passagens acessíveis, isso é bastante importante. A questão da segurança nas regiões, nas cidades, isso é fundamental. Acesso. Então, tudo isso faz... dependemos de tudo isso. A cadeia fica perfeita uma vez que você consegue controlar e oferecer tudo isso para o seu cliente, né? Funcionários que falem outras línguas, que o cliente venha, o hóspede venha e tenha segurança aonde ele vai andar na cidade, naquela cidade ou naquela região. Então, são vários fatores. A gente não pode dizer que nós somos isolados. Não, ela depende realmente de vários fatores aí para a gente poder galgar esse sucesso, esse promissor. Tem gargalo aí mais pertinente nisso tudo? É capacitação profissional, talvez? É logística ou, enfim, porque também depende de parceria com outros segmentos, né? O setor de turismo, de hotéis, de transporte, como você falou, de aviação aérea. Mas eu digo, tem algo aí que seja mais pertinente, que precisa trabalhar com mais ênfase dentro desse movimento todo? Como é que você vê isso? Eu vejo assim, Sebastião, acho que é a questão do acesso realmente, né? Porque como o país é muito grande, a extensão dele é muito avantajada, é como chegar nesses destinos. Então, às vezes a gente vê praias lindíssimas, destinos maravilhosos, mas o acesso é um pouco mais difícil.
Então, isso dificulta realmente que o hóspede, que o cliente chegue ao local. Então, acho que o primeiro ponto é como tornar acessível esses destinos para você poder. E da forma de se tornar acessível é através do voo das companhias aéreas. É isso. Trazendo para o lazer aí, talvez, onde seja o grande, né, o mais forte, talvez, você me disse sim ou não, tem outros segmentos, né? Aqui em Brasília, por exemplo, o turismo cívico, né? Mas trazendo para o lazer ainda, o forte é o litoral? Há um movimento de interiorização ou de talvez o turismo mais rural e hotelaria rural? Digo isso porque a gente tem trazido muito aqui no canal Empreender sobre novos negócios no campo também, como sendo uma tendência a partir da pandemia, em que as pessoas ficaram muito fechadas e vão buscando outras alternativas que talvez não tão inchadas quanto o litoral. Não sei se estou sendo aqui simplista, mas há um movimento diferente do tradicional que se imaginaria, que hotel é na praia, o melhor é na praia e turismo é na praia, não? Não, eu acho que você falou exatamente isso, Sebastião. Realmente tem essa tendência de criações de novos destinos, e eu acho que muito hoje o que o cliente está buscando são as novas experiências. Então, quando a gente fala do hotel de lazer, as pessoas inicialmente pensam na praia, mas não é isso só. Tanto que os nossos 2 resorts que a Wyndham tem hoje no Brasil, que ela faz a gestão, nós temos em Gramado, no sul, que é montanha, e temos no interior de São Paulo, que é Olímpia. Então, não são hotéis localizados especificamente em praia, né? E tem uma demanda gigantesca. Eu acho que, assim, não importa se é a praia ou se é a montanha, ou o que é. O que importa é que experiência que você vai conseguir oferecer para esse cliente. E cada vez mais, essas experiências diferentes, já não é mais o básico, é o que o cliente está buscando. Uhum. O que você diz como experiência? E a gente tem falado muito isso também, que é um termo que temos usado bastante aqui, porque no caso de hotéis, para além da estrutura, do conforto, da qualidade, e em outros segmentos, no varejo, no caso da qualidade de um produto que se vende, que é importante cada vez mais, mas essa jornada do cliente, a experiência tem sido vista como um ativo forte, faz o cliente voltar, fideliza. No setor hoteleiro, isso tem, imagino, é experiência no todo, né? A gente vai para um hotel não só para dormir, não. Pode até ser no setor de negócios, enfim, mas muito é viver aquela experiência, né? Viver talvez diferente do que você viva na sua comunidade, na sua casa. Mas o quanto a experiência tem se dado de importância a essa experiência, o quanto esse é um valor forte aí para os negócios no setor hoteleiro? Eu acho que hoje a grande diferença, Sebastião, é que as pessoas, além da estrutura física, arquitetônica do hotel, isso ela pode encontrar, às vezes até similares em vários hotéis, é quanto aquele serviço, hotelaria é serviço, né? Então, quanto aquele empreendimento vai prover de serviços. E o que eu falo de serviços, a experiência, é realmente desde o processo de reserva daquele empreendimento. Com quanto tempo ela conseguiu enviou uma mensagem, fez uma reserva online, recebeu alguma mensagem do hotel. Desde esse processo, a experiência não começa só na hora que a pessoa vai dormir. Ela começa no processo da reserva, de onde eu vou ficar hospedado. E aí vai continuamente, através do check-in. E às vezes eu acho, Sebastião, que são coisas pequenas que você oferece para um hóspede. Então, tá num destino de calor, é muito quente, quando chegar, oferece uma água, oferece uma toalhinha gelada para que a pessoa possa se refrescar um pouco. São detalhes. A hotelaria é serviço e serviços são feitos de detalhes. Outro dia eu estava até num hotel aqui em São Paulo, achei tão interessante. Estava numa reunião no restaurante do hotel e foi muito interessante ver o garçom do restaurante falou assim: eu sei que vocês estão numa reunião de negócio, mas eu queria que a senhora provasse esse nosso doce, que é o carro-chefe da casa. Eu não pedi aquele doce, mas o garçom teve a perspicácia, né, de perceber, falar, puxa vida, eles estão numa reunião, deixa eu oferecer um docinho, estão tomando um café. Eu achei isso fantástico. Era um hotel corporativo aqui, tenho que falar que era no Wyndham Ibirapuera, mas eu não pedi, mas foi automático do garçom me oferecer faço questão que a senhora prova essa rabanada, que é o carro-chefe da casa. Então, esse serviço, eu até cheguei em casa e comentei com outras pessoas, esse é o tipo de serviço. Então, sua equipe tem que estar preparada, Sebastião, para poder oferecer esse tipo de experiências. E a experiência não é algo gigantesco, não. São pequenos detalhes ao longo da hospedagem da pessoa, que ela fica no empreendimento, que você vai podendo sentir coisas diferentes, ter momentos diferentes. E esses momentos diferentes é que realmente gravam nas pessoas. É acolhimento, né, Maria Carolina? Faz toda a diferença, e eu digo até mais do que o preço, às vezes, né?
A gente pode ser levado a uma pesquisa de preço, ainda mais nos negócios, né, no setor corporativo, que significam custos, mas é esse acolhimento, esse diferencial, essa humanização no atendimento, né? A gente está falando aqui do setor de hotéis, mas vale para qualquer negócio. Mas imagino aí que no setor, no segmento, isso seja ainda mais forte. Agora sim, para além dessa experiência que você viveu aí no Ibirapuera, no hotel aí próximo ao Ibirapuera, não é? Você deu o nome, inclusive. Falei Wyndham Ibirapuera. No Wyndham Ibirapuera, ótimo. Foi. Podemos notificar, é interessante mesmo. Mas eu digo, a gente tem feito, para além dessa experiência, essa lição de casa? Como é que você vê isso no nosso ranking de boas práticas, eu diria, de negócios, levando para esse sentido no Brasil e América Latina, em relação a outros países? Nós hospedamos bem? Eu acho que o Brasil tem uma vantagem que é a filosofia do povo brasileiro. O povo brasileiro é naturalmente alegre, feliz, caloroso. Então isso já é uma grande vantagem na frente de vários outros países. Quando a gente viaja, muitas vezes quando você fala, eu sou brasileira, nossa, quero muito conhecer o Brasil. Nossa, vocês são muito alegres, vocês estão sempre sorrindo, felizes. Então, eu acho que essa cultura de ter um povo caloroso, às vezes não entende exatamente a língua do que o estrangeiro está falando, mas ele consegue se comunicar, porque ele dá um sorriso, ele vai atender. Então, eu acho que essa é uma vantagem muito grande que nós brasileiros temos. A grande questão, realmente, da hotelaria é como prover aos colaboradores esse serviço. Como é que eu vou avisar para essas pessoas que elas podem ser naturais, como elas conseguem ser naturais, e tratar esse cliente de uma maneira diferenciada, fazer realmente esses agrados, responder de uma maneira sorrindo, através de treinamento, né, Sebastião? Não tem outra forma de a gente chegar a tudo isso. É realmente escolher as pessoas que gostam de gente, gostam de ter contato com outras pessoas, e essas pessoas você tem realmente que treinar dando exemplos, acompanhando, e é uma cultura na organização como um todo. Mas eu acho que a gente tem muita vantagem, Sebastião, o brasileiro tem muita vantagem nisso. Pois é, tem a nossa vantagem aí competitiva de cenário, eu diria, de locais, os nossos potenciais que temos da nossa cultura também, né? E que bom, então, preparar profissionais. Mas a gente está nessa linha também, então, né? Eu imagino das academias também saindo cada vez mais profissionais antenados aí com essa preocupação de humanização. Eu trago sempre o termo humanização aqui e é muito interessante para os negócios, porque a gente está vivendo ao mesmo tempo um movimento, uma revolução digital muito grande, né? Que de certa maneira nos afasta desse contato, né? Por outra nos aproxima, como agora você de São Paulo e eu aqui de Brasília, estamos tendo a possibilidade de compartilhar conhecimento, enfim. Mas em muito precisa, e nas experiências, eu digo aí no setor hoteleiro, muito da experiência, do tato, do olho no olho mesmo, né? Do atendimento. Então é preciso a gente trabalhar a humanização cada vez mais para que a tecnologia nos seja utilizada assim, porque ela contribui, né, para processos, ela auxilia, ela é uma aliada nos negócios, mas ela não pode substituir, né? Eu queria fazer um intervalo rapidinho e aí na sequência falar disso, assim, de tendências de negócios, trazendo para dentro o quanto a tecnologia pode contribuir nisso também e o quanto a gente pode pensar em agregar outros, talvez pequenos negócios ou parceiros para esse movimento todo, né? Tem uma grande corporação com grandes experiências, como eu disse no início, testadas e validadas, e aí podemos falar de modelo de negócios também, mas o quanto isso é um movimento coletivo, né? Não é só de uma grande corporação e não só de um nível também dentro de um setor, mas envolve toda uma cadeia, mesmo pequenos negócios e não necessariamente do setor hoteleiro podem contribuir com isso, né? Setor de transporte, setor de alimentação, enfim. Eu falei muito aqui nesse bloco. Vamos fazer um intervalo rapidinho e na sequência a gente segue nessa conversa que tem muito ainda para a gente conversar. Tá certo, Maria Carolina? Perfeito. Combinado com você de casa, você aí do seu negócio, do seu hotel, onde você estiver. A gente volta com o Rumo Certo já já.
Rumo Certo de volta, seja muito bem-vindo mais uma vez, seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos falando de negócios a partir da experiência de uma grande corporação no setor hoteleiro. Continuamos na conversa aqui comigo. Vamos falar com a vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Wyndham Hotels e Resorts, aqui para a América Latina, Maria Carolina Pinheiro, fala com a gente lá de São Paulo. Continuamos essa conversa, né? A gente já expandiu bastante no primeiro bloco, falando das tendências, do que preconiza hoje no mercado, né? Em termos de experiência do consumidor e possibilidade de novos negócios cada vez mais nesta área, neste setor. E aí a gente fez uma provocação na mudança de bloco, da importância da tecnologia nos negócios, né? O quanto ela pode contribuir também, ainda mais falando da experiência aí do consumidor. Como é que vocês veem hoje, como é que vocês trazem a tecnologia hoje para dentro dos negócios, quanto ela tem facilitado? Hein, Maria Carolina? A gente tem uma preocupação quando fala de tecnologia, de que ela não substitua a humanização, né? Que a gente falou tanto, personalização com o cliente. Mas, enfim, para os negócios hoje no setor hoteleiro, tecnologia é fundamental, né? A gente entende, a gente enxerga o mercado dessa maneira. O setor precisa das pessoas, hotelaria é serviço, então precisa das pessoas, mas a tecnologia pode vir sim para ser um aliado. Então os dois têm que trabalhar em conjunto. Então não adianta você ter um ótimo serviço e o seu hotel hoje em dia não ter essa tecnologia, uma internet, uma televisão, acessar esses canais todos. Então assim, é em conjunto, não dá para você excluir um ou outro. Talvez em hotéis corporativos, essa humanização acaba sendo cada vez menos necessária, porque a pessoa está correndo rápida, a tecnologia pode ter um maior efeito sobre isso. E num hotel a lazer, que a pessoa está com a família, tem mais tempo para conversar, tem mais tempo, aí a humanização é fundamental. Mas você não consegue hoje em dia ter somente essa humanização e não ter a tecnologia aliada. Então, processo de check-in, check-out, processo de solicitação de refeições nos quartos, agendamento de restaurante, agendamento de spa, ou seja, é fundamental hoje. Acho que o que a gente tenta fazer nas nossas estruturas é sempre isso, realmente ter o bom profissional capacitado e treinado para ter esse serviço de humanização, mas nós temos que, nós precisamos da tecnologia em conjunto com isso. E é em toda a jornada, né, Maria Carolina? Inclusive no pós-venda, no pós-experiência, não é? Isso pode fidelizar o cliente. Mas como é que é esse processo aí? Como é que é a orientação? É claro, as grandes corporações, elas têm mais condições, talvez, de estrutura mesmo, técnica, de tecnologia. Mas eu digo pela sua experiência, pelo seu conhecimento, orientação até para micro e pequenos empresários, de pequenos hotéis, pousadas. Como é que deve ser esse relacionamento? É pelas redes sociais? É no dia a dia? Porque demanda tempo isso também, né? Interfere nos negócios do dia a dia também. Mas é preciso, não dá para subestimar a tecnologia, né? Não dá, sabe por quê? O momento que a gente vive, e a gente percebe cada vez mais, até outro dia eu estava conversando com outras pessoas falando sobre isso. Essa tecnologia que a gente tem hoje, Sebastião, ela tem uma evolução muito mais rápida do que antigamente. Então, ela evolui muito rápida no passar do tempo. Então, a gente tem que estar se aprimorando a todo momento com essa tecnologia. Mas ela vai ser fundamental. Você não consegue hoje ter mais um hotel que fala que não tem um site, não está no Instagram, não tem notícias. Então, assim, e é através de rede social. É isso. A gente precisa estar em redes sociais. Isso aí não tem mais volta. Eu acredito que isso não tem mais volta. E se você conversa com gerações mais novas, mais jovens, elas estão nesse mundo. Isso aí não vai mudar, né, Sebastião? Não tem como alterar. Então, sim, o seu empreendimento, a gente precisa ter comunicação. Acho que a boa experiência que o hóspede tem na sua hospedagem, na sua estadia, pode ser replicada isso. E esse cliente falando bem, contando, como eu contei agora, dessa pequena experiência que eu tive, essa storytelling que o hóspede tem durante a sua hospedagem, é isso que vai atrair mais clientes para o seu hotel. Ótimo. É o famoso boca a boca, né? Acontece, você vive uma experiência, você conta, você replica nas suas redes sociais. E sabe o que interessante que eu ia falar, Sebastião? Hoje o boca a boca é muito fácil, porque a pessoa coloca um vídeo na rede social, então ele replica muito fácil, é muito simples fazer esse boca a boca positivo. É saber aproveitar disso, né? Estar ali ativo para isso, né? E curioso que às vezes não é tanto investimento, né? Não precisa criar uma grande estrutura, um grande vídeo sobre o
o hotel, a sua pousada, não é nada hollywoodiano, né? Mas é aquilo com a transparência, né? E aí aproveitar até do que o seu cliente, o seu hóspede marcou. São estratégias pequenas que elas vão mais pela iniciativa do que pelo investimento financeiro, exatamente. Exatamente. Claro, quando puder impulsionar, investir ou trazer uma grande empresa para trabalhar o seu negócio no marketing é importante também, né? Marketing é outro negócio muito importante nos hotéis também, né, Carolina? Marketing, vendas, a gente não, é um conjunto, né, Sebastião? A gente tem que trabalhar várias. A equipe, o colaborador é fundamental. Acho que assim, o sucesso disso, de um empreendimento, Sebastião, é o conjunto. É um pouco de cada área, bem realizado, bem feito, com dedicação, é que vai trazer realmente o sucesso para o seu empreendimento. Bom, maravilha. A gente falou de estrutura, que ela é importante que exista, né? Uma estrutura e aí de tecnologia também, para que o hóspede ou se sinta confortável, consiga, enfim, se hospedar e ter as condições que precisa. A gente falou aí de humanização, atendimento com o cliente, que é hoje um ativo fortíssimo. Uma outra questão, outro ponto interessante que eu queria ver do setor hoteleiro também, qual é a sua visão sobre os valores hoje que a gente tem difundido bastante, e são valores na sociedade, inclusive, como questões ambientais, de ESG, como as redes de hotéis trabalham isso também, e questões muito mais importantes também, socialmente, que são de inclusão. Como é que os hotéis estão neste mesmo movimento, que é um movimento de todos os segmentos e de negócios e da sociedade, como os hotéis trabalham isso também para além dos negócios práticos e pragmáticos do dia a dia? Você imagina, Sebastião, que numa rede como a nossa, que tem mais de 9.100 hotéis no mundo, esse trabalho é um grande desafio realmente para a empresa poder realmente replicar algum modelo para todos os empreendimentos. E hoje a gente tem um programa muito forte que é chamado Wind and Green. Esse programa Wind and Green, ele oferece um pacote de ferramentas para o empreendedor, para o hoteleiro, para que ele possa realmente implantar no seu empreendimento coisas básicas, coisas simples. E a gente vai oferecendo a esse empreendimento 5 níveis de categoria para ele atingir. Então, assim, a gente ajuda o empreendimento a realmente chegar nesses patamares de Wind and Green. E aí vai desde reciclagem de material, ajuda com campanhas sociais na sua região, na sua sociedade. Então, a gente promove muito, é um programa muito forte para a nossa empresa. A gente tem todos os escritórios na região da América Latina também são certificados por esse programa. E eu acho que é uma questão pouco a pouco de conscientização. Isso não tem mais volta, Sebastião. Você sabe que hoje até as empresas, quando elas vão realizar reservas nos hotéis, elas perguntam que tipo de certificação de sustentabilidade o seu empreendimento oferece. Eu acho que isso é fundamental, isso não tem mais volta, a gente só tem que realmente ir aprimorando a cada dia. É quase que um critério aí de adoção dos próximos negócios da Wyndham? Se elabora que adote um programa de sustentabilidade. De Wind and Green. E esse programa de certificação inclui tipos de lâmpada que você vai utilizar, questão de reciclagem de material, questão de treinamento para os funcionários sobre esse assunto também é importante. Não adianta você querer realizar seus treinamentos se os funcionários não sabem sobre o programa. Então, tem várias ações que a gente promove para o empreendimento para que ele realmente possa realizar e ter essa certificação. Mas isso é fundamental. Que bom. E isso aqui no Brasil, em relação a outros países onde a Wyndham atua, qual é o nosso ranking aí? Como é que nós estamos à frente nisso? Servimos de exemplo? Nós estamos trabalhando bastante. Hoje, todos os hotéis que já estão em operação já têm a certificação de categoria 1, a primeira, e os hotéis novos que entram na nossa plataforma aqui no Brasil, no nosso sistema no Brasil, tanto como gerenciamento ou franquia, eles têm que ter certificação. Então, para fazer parte da Wyndham Hotels & Resorts, precisa ter certificação Wind and Green na categoria 1. Se exige muito investimento, Carolina, como é que você diria? E o retorno é métrico? É possível mensurar? De que maneira acontece o retorno do investimento das companhias em sustentabilidade ou nesses valores que a gente hoje tem como diferenciais? Tem alguns itens, claro, Sebastião, que o ideal é que o hotel seja já idealizado com esses itens. Então, por exemplo, painéis solares, ou coisas, reciclagem de questão de energia, esse tipo de itens tem que nascer. É muito difícil você conseguir implantar isso depois que o hotel já está funcionando.
Então, para a gente, os hotéis novos em construção, você consegue já colocar esse tipo de itens como obrigatório. Nos hotéis que já estão em operação, a gente tem que fazer algum processo de adaptação. Se eu te diria investimento, para esses casos de você fazer grandes realizações de painéis solares, claro que vai ser investimento. Mas a longo prazo, com certeza você vai receber de volta esse retorno sobre investimento. E outra coisa importante, os hóspedes estão cada vez mais perguntando sobre isso. Então já não é uma questão, uma decisão que eu diria, talvez seja importante. Não, é fundamental. Como eu disse, tem empresas que não hospedam seus funcionários, seus colaboradores, em hotéis que não tenham programas sustentáveis. Então, assim, se esse hotel não está fazendo nada por essa sustentabilidade, não me interessa. Não vou deixar meus funcionários ficarem nesses cuidados aí. Então, acho que é um caminho já sem volta. Vamos pensar, e acho que não pensar só acho que como todos, como ser humano, para viver melhor, né? Isso vai ser fundamental. É uma questão de mudança de costumes, né? Felizmente, aí para os negócios, para o dia a dia, né? Que bom que essa demanda venha mesmo de fora, né? E gera competitividade nos negócios, né? Empresas que estão atentas e à frente nessas questões são mais competitivas, felizmente. E aí a gente pode colocar aí a questão de inclusão também, inclusão social. Como vocês trabalham isso também no nível social ou dentro das comunidades onde os hotéis atuam? Como funciona isso também e o quanto isso é importante para os negócios? Isso é fundamental. A questão da inclusão nesses empreendimentos, trabalhar com a sociedade onde está implantado é fundamental. Então, programas que você chama realmente para conhecer o empreendimento, passar um dia no hotel, demonstrar realmente que aquele empreendimento está preocupado com essa sociedade. E a gente oferece vários treinamentos, várias formas de como você pode colaborar com a sociedade local, principalmente em hotéis mais afastados, onde a localização, o acesso é mais difícil, aí onde tem uma comunidade local, trazer essa comunidade para conhecer o empreendimento, para ser favorável para o empreendimento, é fundamental. E aí tem um trabalho realmente de colaboração, de ajuda do hotel para com a sociedade. É curioso, né? Quando a gente fala desse setor e fala do turismo como um todo, eles são setores muito um correlato com o outro, né? A gente falava no bloco anterior aí do quanto nessa cadeia envolve outros segmentos, né? Não é só o hotel aí, não é só resorts, mas aí o setor de alimentação, um restaurante da cidade, do bairro, a empresa que trabalha com o transporte, né? A lavanderia. Enfim, essas parcerias são muito importantes. Eu digo porque é importante, é interessante o empreendedor pequeno, de uma pequena cidade talvez, se sentir parte desse negócio. Ele pode vislumbrar ali um desenvolvimento de uma inovação na empresa dele que pode contribuir para aquele empreendimento maior que esteja surgindo, né? Nunca está isolado isso, né? No setor de turismo e de hotéis, essa cadeia é muito grande, né? Tem muito, acho que esses pequenos empreendedores têm que entender que quando chega um empreendimento desse porte, ou até com essa marca internacional, todo mundo vai ser beneficiado ali, todo mundo pode ser beneficiado. Então, você tem que aproveitar realmente que tipo de serviço, que tipo de alternativa você pode oferecer para aquele empreendimento. Até, muitas vezes, conversando com o gerente geral, se tem tem muito estrangeiro que busca conhecer melhor a comunidade, conhecer melhor a cidade, o que você pode fazer, algum programa, um guia para levar naquela comunidade, conhecer. Então, assim, tem muitas coisas, a cadeia de hotelaria, ela é gigantesca no seu processo, até chegar a ter realmente o hóspede no hotel. Mas tem muitos, como você disse, transporte é fundamental, acesso, talvez não é só o transporte do aeroporto e de vinda, mas talvez você pode oferecer esse transporte durante a sua hospedagem também. Então, tem muitas, o empreendedor local realmente tem que aproveitar, tem que entender que isso é só um benefício para aquela comunidade, para aquela região. Muito interessante, né? Vejo o setor de cultura também se beneficia disso, né? Você pode ter uma iniciativa de criar um projeto de um teatro dentro de um hotel, de um sarau, quem sabe? Vamos voltar ao tempo dos grandes hotéis no período colonial, onde havia os sarais enormes e ótimos, né? Onde se recitava poesia. Quem sabe não se faz isso? Inovação sempre é possível, né? Mas gosto muito dessa ideia. Isso é experiência, né? Isso é experiência. Muito bom, A gente fala que tem isso nos cruzeiros, né? Os cruzeiros têm toda uma estrutura, mas a gente pode fazer isso em terra também
E sempre é possível, né? Mas gosto muito de trazer essas questões porque parte muito de iniciativa, né? São muito da gente ver a inovação que pode estar na ponta do nariz da gente, né? Enquanto negócios. Não se sentir isolado, à parte, ou como competição dentro de um segmento, né? Ou numa comunidade. É sempre agregador, sempre dá para a gente agregar cada vez mais. Carolina, vamos fazer mais um intervalo nessa conversa boa? Queria que a gente explorasse no próximo bloco. É futuro, sim, e futuro em modelos de negócios, né? Eu sei que a Wyndham tem aí uma bandeira forte na questão de franquias, né? No modelo de franquias. Como é que você vê isso os próximos anos? Quais são as tendências maiores? Falar de negócios mesmo nesse sentido aí, em termos de modelos. Pode ser? Fazer mais um intervalo rapidinho? Combinado. Perfeito com você também aí. Daqui a pouquinho a gente volta com o Rumo Certo para seguir a nossa conversa. Voltamos já já.